Mexa-se Araraquara. Apoio Cultural. Academia Hábitos. Vem pra Hábitos. Mundo Verde. Você mais saudável. Leve. Alimentação saudável. Leve a vida leve. WR Spa. Feito com carinho pra você. Unilab. Laboratório de Análises Clínicas. Lupo Esporte. Lupo é Love. Bem-vindos ao Mexa-se Araraquara. Hoje a gente está com tudo. A gente está com o sorriso, ó, daqui até aqui, né, seu Edson? Tá feliz? Feliz bastante. Hoje a gente tem muitas novidades aqui no Mexa-se Araraquara. Eu tenho certeza que você tá louco para saber. Nesse primeiro bloco a gente vai contar tudo sobre o implante dentário do seu Edson. E antes a gente vai dar uma olhadinha lá na matéria que a gente fez no Restaurante Leve. Vamos lá! Correr atrás dos nossos participantes. Como uma planta de apenas 1 metro de altura pode ter tantas propriedades medicinais? Estamos falando do gengibre. Sim, o gengibre ele pode ser muito bom para os sintomas da gripe, tosse, resfriado, além das doenças respiratórias. E agora o gengibre está mais do que sendo utilizado nos sucos detox e na alimentação desintoxicante. E aqui no Leve Restaurante, nós temos o purê de batata doce com o gengibre, uma receita super gostosa. E o gengibre, ele estimula a digestão, favorecendo aí a eliminação de toxinas. E chegou a hora da nossa refeição tão esperada no Leve. E refeição leve, né, meninas? Né, seu Edson? Só que todos os dias eles têm uma tarefinha para mandar para a doutora Carla Montoril. Como é? Foto do prato. Olha lá a foto do prato, eu adorei. E eu adorei essa regra aqui no Mexa-se Araraquara, pessoal. Todos os dias os nossos participantes têm que enviar o que eles comeram nos horários que a Carla Montoril, nossa nutricionista, ela pede. Então não tem sabotagem aqui no Mexa-se. E eu tô sabendo que tem gente que a Carla tem que ficar pedindo, implorando para mandar o prato, para mandar a foto, para saber se fez ou se não fez. E a gente vai conversar sobre isso. Que a TV Cultura, ó, tá de olho. Mas antes, a gente vai falar sobre o sorriso do seu Edson. E eu estou aqui no estúdio com o professor, doutor Weber Haddad Risse, que quem me acompanha já ouviu no Conexão Saúde, né? A gente pegou ele pra gente aqui na TV Cultura. Já é nosso, né, professor? Claro, não, sempre à disposição de vocês. Que beleza. E foram vocês, a equipe da Unesp, que fez esse implante dentário no seu Edson. Isso, é. E a gente queria saber como é que foi. A gente tá aqui com o seu Edson do nosso lado. E como é que foi o implante? O que é o implante? Vamos explicar para o pessoal de casa, né? Sim. Como que a gente faz? Primeiramente sobre o implante dentário. O implante ele é uma maneira de se reabilitar pacientes que perderam os seus dentes. É um dispositivo que é normalmente confeccionado à base de titânio e ele é colocado dentro do osso através de um leito que é preparado e faz com que este implante se fixe ao osso como uma raiz dentária. E aí, em cima desse implante, a gente cria conexões para poder fazer, então, a prótese e colocar ali em cima os dentes, né? Então, quando a gente perde a raiz, a gente precisa realmente fazer o implante. A necessidade, a substituição melhor que se tem hoje para perda dentária seria o implante dentário, que reconstitui praticamente 90% da função mastigatória, né, dente a dente, e ele tem essa característica de funcionar de maneira fixa, com uma série de facilidades para o paciente, inclusive de adaptação, especialmente quando os tratamentos são fixos, né? E professor, a gente percebeu que é muito importante a mastigação no processo do emagrecimento, no processo da alimentação. Sim. Como que é isso? Explica pra gente por que é importante a mastigação. Existem autores na área de odontologia que dizem que realmente o processo de reabilitação oral é quem faz todo o processo nutricional do paciente, porque uma pessoa hoje que não tem os seus dentes, ela pode até ser classificada como uma inválida oral, no sentido de poder se alimentar. Porque toda a digestão inicia-se ali no esmagamento, no amassamento dos alimentos. Isso é importante porque a saliva tem uma série de compostos que, misturados com o bolo alimentar, vão favorecer a digestão.
E se esse esmagamento não for bem realizado, você tem prejuízo na função digestória. Então, Olha é lá, que muito importante a mastigação na dentição, iniciada pela dentição. Esse processo inicia-se realmente pela boca para que você tenha uma boa digestão. E quantas vezes a gente tem que mastigar? Existe isso? Um alimento? Existem algumas regras, algumas pessoas falam em 20 a 30 ciclos para cada garfada, mas a ideia é que o alimento seja realmente esmagado, processado mesmo, né? Para que ele possa então ser todo envolvido pela saliva e assim ser digerido de maneira adequada pelo estômago. E para quem lembra, né, a gente começou há pouco tempo, mexa, se o seu Edson realmente não tinha os dentes, já havia perdido todos os dentes, né, seu Edson? Todos. E era algo que o incomodava muito. Demais. Demais, né? Te deixava triste. Sempre deixa triste, que a alegria que a pessoa tem é poder sorrir. A melhor coisa que você tem na vida é poder rir, conversar. Tá? E se a gente tem os dentes, a gente não pode fazer nada disso aí. E é difícil. É ruim. E quais são os tipos de prótese? A gente sabe que existe a prótese total, que é a dentadura. Sim. E a do seu Edson não foi a prótese total, certo? Ou foi? Como é que foi? Não, então, na realidade, assim, a partir do momento que a pessoa perde os seus dentes, ela precisa reabilitar de alguma maneira. Então, a reabilitação é muito importante, ela não pode ficar sem nada, porque o ficar sem nada gera uma série de alterações bucais que vão dificultar, inclusive, a reabilitação futura. Então, a primeira coisa e o tratamento mais simples seriam as dentaduras, que é você tomar um molde dessa área desdentada e fazer ali uma dentadura que se adapta, criando uma série de situações físicas, como vácuo, que a mantém em posição, para que o paciente possa mastigar. Ela é uma excelente prótese, tem o seu período de readaptação, não é? É para quem perdeu os dentes e está entrando na primeira prótese total, na primeira dentadura, e ela recompõe, os estudos mostram, em média, 25% a 30% da função mastigatória que o indivíduo tinha quando tinha os seus dentes. Olha que beleza. Então, ela tem uma recomposição que é baixa, mas é o suficiente para que ele volte a ter um padrão mastigatório, né? E é muito importante essa reabilitação para que não se fique sem dentes. Até nós vamos depois conversar um pouco sobre as dificuldades que se apresentam no tratamento de quem por muito tempo fica sem os dentes, e aí você coloca uma prótese, especialmente quando uma dessas próteses é uma dentadura, né? E essa do seu Edson, então, não é a dentadura. Como que foi feita a do seu Edson? Do seu Edson, vamos conversar sobre o seu Edson agora. Isso. Não, o seu Edson foi um paciente agora muito legal. Agora ele pode dar risada, né? Você viu sim, que ele sorriu, que ele já... Foi um paciente, para nós, como equipe, a Unesp, e lá a Clínica Integrada, os professores, toda a participação da equipe foi muito gratificante. O seu Edson, na conversa que a gente teve inicialmente, né, quando ele foi até a Unesp, contando a sua história, que ele havia perdido os dentes e que estava basicamente 10 anos, né, seu Edson, sem os dentes. Faz 10 anos que o senhor perdeu na totalidade. E o que acontece? Algumas alterações acontecem na cavidade bucal que dificultariam colocar duas dentaduras. Então, a nossa primeira opção foi priorizar a parte de baixo, que é onde a dificuldade de adaptação é maior, né, nos pacientes, fazendo uma peça que é fixa sobre implante, e em cima nós fizemos 2 implantes para dar um primeiro conforto para que ele se readapte ao uso de uma dentadura em cima e que depois ela pode até ser substituída por uma fixa também. Então, porque a adaptação é difícil, né, professor? Num primeiro momento, para quem ela não é tão difícil para quem já é usuário de prótese. Para quem já usava uma dentadura, você tem, na troca, obviamente, um período de readaptação, mas ela é mais tranquila do que quem ficou muitos anos sem os dentes. Um ponto importante, e que até na conversa que nós tivemos com o seu Edson logo no começo, é que a primeira coisa que se percebe, e vocês vão ver que aos poucos isso vai se adaptando, é a fala. A fala muda bastante. É difícil. No começo a fala muda. O senhor estava explicando que a gente, às vezes, quando a gente não tem mais os dentes, a língua já não sabe onde, quando coloca o implante, não sabe onde colocar a língua. A primeira coisa que acontece é que, para que um indivíduo que perde os seus dentes possa deglutir, a língua faz o papel de estabilização da parte móvel, que é a mandíbula. Então, a gente chama de deglutição visceral. O paciente começa a interpor a língua para poder manter a abertura da boca para poder ter o espaço de deglutição. Então, a língua ela ganha um aspecto que a gente chama de macroglossia, ela cresce e ela ocupa o lugar dos dentes.
Então, quando você volta dentes nessa posição, a primeira briga que se tem aí é entre língua, dente, bochecha e dente, e a gente começa agora uma readaptação. Alguns autores chamam essa fase de rebelião orgânica, há um aumento da salivação. Então, para os telespectadores que estão nos assistindo, é importante, se você passa por um tratamento como esse, é importante saber dessas situações, porque isso é adaptável. Então, você tem um aumento da salivação, claro, você tem uma dificuldade de fala, né? A gente brinca com os pacientes, especialmente aqueles que ficam muito tempo sem os dentes e vão agora refazer as próteses, que é a mesma coisa que eu deitar numa cama e ficar 10 anos sem andar. Aí, de repente, fala, não, mas você tem condições de andar, volte a andar. O começo vai ser difícil, mas não é impossível. Não há limitações agora, depois de reabilitado, para que haja uma readaptação. Então, agora é uma fase de readaptação. Quando nós pronunciamos, Priscila, os sons de S, T, esses sons são sons que a gente chama de linguodentais. A língua precisa tocar no dente para poder pronunciar esses sons. Então, esses sons são os mais importantes, são os sons que o paciente de início sentem dificuldades, mas que isso vai se readaptar. Esse período, o seu Edson está com praticamente quase 5 dias apenas da colocação das próteses depois de 10 anos, e agora a gente está numa fase que ele está retornando lá na universidade para os ajustes. Na quarta-feira passada, seu Edson, foi na quarta, né? Que a gente falou que queria o sorriso do senhor lá no WhatsApp, no grupinho, a gente ficou esperando. Foi. E seu Edson, o senhor chegou hoje na TV, o senhor estava sem a parte de cima. Tava sem. Aí eu falei, não, pode parar, que eu quero começar o programa com o senhor sorrindo, não quero nem saber, põe essa prótese, porque tá difícil, né, seu Edson? Tá um pouco difícil, tá meio complicado. Vamos falar da adaptação que o professor estava falando. Como é que foi? Quarta-feira o senhor fez, o senhor colocou, sentiu dor? Como é que foi depois do implante? Não, depois do implante colocou, não doeu tanto. Mas depois começou aí pegando, machucando. Aí foi onde complicou um pouco. Machucou o quê? A gengiva, a língua? A língua não fez nada não, né? Entendi. Mas machucou a parte de cima aqui. Tudo. Em relação à mastigação, o senhor já começou a comer ou não? Só tá no líquido? Não dá pra comer não. Ainda não dá pra comer? Não dá não. E tudo isso é normal, é natural? Na realidade, quando a gente instala essas próteses, a de cima dele ainda é uma dentadura suportada por implantes. O paciente ele vai aos poucos readaptando, ainda mais quando fica muito tempo sem os dentes, a alimentação. Então a gente sempre recomenda que ele comece com um alimento mais pastoso e vá aos poucos aumentando a consistência desse alimento. É importante que se mantenha a prótese, até quando eu encontrei ele, ele disse, tire o mínimo possível. Ele tem um retorno agora na quarta-feira, né, para esses ajustes. Por quê? Quando a prótese é instalada, a prótese total, ela é uma prótese que mesmo colocando esses 2 implantes que foram colocados, parte dela é suportada na gengiva. Então ela não é como a de baixo, porque o seu Edson passou por uma técnica que é uma técnica bem moderna, né? Revolucionária, né? É uma técnica mais moderna no sentido assim, a cirurgia dele não teve cortes, é uma cirurgia que a gente chama de cirurgia fechada. Que maravilha! Então foi feito um planejamento onde a gente estudou a cirurgia antes dela ser executada. E no dia que ele foi para a cirurgia, ela foi executada sem cortes. Então, os implantes foram colocados 4 implantes embaixo, 2 implantes em cima. Então, ele não teve cortes, isso facilita o pós-operatório. A cirurgia se torna muito simples no sentido de, para o paciente, de não ter um processo de dor, de inchaço. Tanto é que nós estamos com 5 dias, né, para 7 dias, na realidade, da cirurgia. E ele está bem, conversei com ele agora antes de entrar. Eu estou vendo ele pela primeira vez depois da cirurgia, né? E esse processo é chamado de cirurgia fechada. Associado a isso, nós optamos, no caso dele, a fazer a técnica que nós chamamos de carga imediata. Porque o implante, quando ele é colocado, ele tem um período de cicatrização para ele grudar no osso. Eu trouxe aqui para que a gente veja, né? Eu não sei se é possível fazer um close do... aqui você tem o que seria um implante dentário, né? O formato do implante dentário realmente ele tem o formato como se fosse um parafuso, não é? E a gente com uma chave especial leva esse implante em posição, ele é então colocado lá dentro da base óssea, não dói, toda a técnica anestésica é feita de maneira apropriada para isso, e aí esse implante ele é deixado lá em posição. Esse processo, para que o implante grude no osso, que a gente chama de osteointegração,
leva por volta de 3 a 6 meses. Agora, há a técnica de carga imediata, onde, ao nós colocarmos o implante, sentindo que ele tem um travamento muito forte nessa base óssea, nós podemos colocar o dente imediatamente, que foi o que foi feito no seu Edson. Então, ele foi operado num dia, praticamente 24 horas, quase 40 horas depois, já foi colocado os dentes, foram colocados todos os dentes. Então, é rápido o processo. E sem corte, foi feito no caso dele, esse sem corte. Procedimento sem corte nenhum. No caso dele, foi estudado e viu-se que era um caso favorável, até para que fique claro, nem todos, tem casos que a gente precisa fazer a abertura para poder avaliar melhor o leito cirúrgico, mas no caso dele, depois de toda a avaliação que a gente fez pré-cirúrgica, viu-se que poderia ser feito sem corte. Associou-se a um bom cuidado com a saúde geral do seu Edson, que tem hipertensão e diabetes, são 2 fatores que sempre são de risco para as cirurgias, mas ele foi super tranquilo na cirurgia. Nós trabalhamos ali por volta mais ou menos de 1h30, 2 horas de cirurgia e correu tudo bem, foi tranquilo, o que favorece muito o processo quando o paciente é colaborador, né? E agora nessa fase de adaptação com essa nova prótese. Que beleza. O senhor está feliz, seu Edson? Vamos lutar. Vamos lutar? Vamos. Vamos em frente? Vamos. E quais são os outros serviços que a Unesp oferece? Como que é a clínica integrada da Unesp, só para quem está em casa, poder saber se também quer fazer um implante aí ou não? A Unesp, ela é um órgão de ensino associado ao governo. Claro. E ela recebe verba SUS para que os pacientes possam ser atendidos de maneira pública ali na Unesp. Muitos dos tratamentos são cobertos pelo sistema SUS. Alguns tratamentos a gente precisa de uma complementação, às vezes a gente solicita doações de empresas. Queria até dizer que no caso do seu Edson, agradecer todo o empenho da equipe, além dele ter recebido todo o tratamento via SUS ali em relação à instalação dos implantes, a empresa Bionovation fez a doação dos implantes dele, de todos os implantes dele, o que para nós foi um motivo de grande alegria, porque a gente queria realmente presenteá-lo, né, com isso. E também o empenho da equipe lá, o nosso o técnico que também doou a prótese para ele, que também teria custo, que é o técnico Alessandro Carese, que foi quem fez todo o trabalho artístico da peça do seu Edson, né? Mas, via de regra, a Unesp ela faz alguns tratamentos, todo o tratamento que o SUS cobre, a Unesp realiza de maneira gratuita. E quando há necessidade de instalação de implantes ou de tratamentos que às vezes tem algum custo, normalmente são direcionados para cursos de extensão, cursos em fundações que professores ministram aulas para que esses implantes sejam colocados e para que o paciente possa de novo ser reabilitado. Então, é possível. Infelizmente, o que acontece hoje, a demanda é muito alta, maior, é muito alta do que nós conseguiríamos absorver. Gostaríamos muito que tivéssemos mais recursos humanos capacitados ali para que pudéssemos oferecer isso para o maior número de pessoas possíveis, mas dentro do possível, graças a Deus, nós temos oferecido. A Unesp, na direção com a professora Elaine e o professor Edson, tem feito um esforço tremendo para que se possa realmente levar o que há de melhor para a população, tanto de Araraquara como de toda a região. Com certeza. E a equipe Mexas Araraquara agradece ao Unesp, né, seu Edson? Seu Edson também, a gente aqui da TV Cultura, a gente agradece todos vocês, todos da equipe que nos ajudaram aí com o seu Edson para realizar esse sonho. E a gente sabe da importância da mastigação para o processo do emagrecimento e também para a felicidade do seu Edson. Ele vai passar muita raiva comigo ainda. O senhor acha que não vai dar trabalho para ele? Não, ele vai. O seu Edson vou ficar na cola do senhor. O seu Edson já se tornou um grande amigo nosso e vai ser sempre um prazer estar podendo lá ajudá-lo. Ah, que maravilha. Pode perguntar para ele, eu fui quietinho, fiquei quieto lá. O senhor foi comportado, ele falou que o senhor... Quietinho, O senhor fez tudo certinho. E a gente agradece a presença do professor Weber Haddad Risse aqui. A Unesp agradece. E a gente vai para um pequeno intervalo e não se mexa, que o Mexa-se já volta. Ágil, imparcial, a notícia como ponto de informação, jornalista experiente e com credibilidade. De segunda a sexta, às 19 horas.
Painel Paulista. Conheça o Unilab, o laboratório próprio de análises clínicas da Unimed Araraquara. Através de um laboratório equipado com aparelhos de alta tecnologia e um atendimento de qualidade em seu posto de coleta, exames hormonais, imunológicos, hematológicos e bioquímicos são oferecidos com qualidade e precisão. Tudo isso reconhecido através de certificações de renomadas instituições. E mais, os resultados dos exames podem ser acessados via internet. Conheça o Unilab, Avenida Bento de Abreu, 1008 Fonte, ou ligue 3303-1800. Quer descobrir novas possibilidades de levar uma vida saudável? Então venha conhecer o Mundo Verde e descubra que ser saudável ficou fácil e gostoso. A maior rede de produtos saudáveis da América Latina tem tudo o que você precisa. Alimentos funcionais, livres de glúten, lactose e açúcar, orgânicos, integrais, diet, light, suplementos e vitaminas. E tudo isso com um atendimento especializado. Visite nossa loja na Rua 9 de Julho, 1354, Centro. Telefone 16-3331-6787. Mundo Verde, você mais saudável. Dicionário amoroso Lupo. Lupo à primeira vista. Lupo é love. Leve mais saúde para a sua mesa. Conheça a Leve, a alimentação saudável. Empresa consciente e especializada na venda de refeições congeladas e balanceadas, unindo valor nutricional e praticidade. Na Leve você encontra kits adaptados à sua rotina diária, com embalagens especiais e práticas. Carnes vermelhas magras, frango, pescados, vegetarianos, massas integrais e muito mais. Leve, a alimentação saudável. Leve a vida mais leve. WR Spa Urbano, espaço para o bem-estar físico e mental, cuidados faciais, corporais, terapias, spa e banhos, além de academia para todas as idades, com aparelhos seguros e eficientes. São mais de 40 opções. WR Spa Urbano. Conheça também o estúdio de treinamento funcional, para treinos com alto gasto calórico e estímulo para o corpo inteiro. Acompanhamento de fisioterapeutas, educadores físicos e nutricionistas. WR Spa, feito com carinho para você. Conheça a academia que está dando o que falar. A Academia Hábitos. Clientes satisfeitos e os melhores resultados. Treinos personalizados e computadorizados. Professores qualificados e aparelhos Total Health. Além de uma vasta grade de aulas. Só na Hábitos você paga uma academia e treina em 5. Isso mesmo, o melhor preço da cidade. Conheça o plano H-Top. Pagamento no boleto bancário e sem burocracia. Academia Hábitos. Vem pra Hábitos. Pense em um espaço de exibição de produções audiovisuais. Um canal para exibir o que é produzido por alunos das universidades brasileiras. Vídeos universitários serão divulgados aqui e um deles pode ser o seu. Todo sábado, 10 da manhã. Campus em Ação, a vitrine das universidades brasileiras. De volta ao grande desafio do emagrecimento. E eu não quero que vocês esqueçam o nosso WhatsApp, que a gente quer saber o que você está querendo saber de nós aqui da TV, o que você está querendo mandar de recado. Olha só, 16 99344 8653. Tá aí na telinha para vocês, 99344 8653. E eu tenho aqui já uns recadinhos que o pessoal mandou. O Cláudio vai na fé, tio Edson fofura. Olha, já estão até tirando sarro do seu Edson pelo WhatsApp. A Joseli Santos, boa tarde, torcendo por todos, mas em especial pela Aline. Te adoro, tamo juntos, parabéns para todos. Muito legal essa iniciativa. Joseli, um beijão. Eu tenho certeza que a Aline está fazendo jus à sua torcida. E como o mês de setembro é um mês especial, porque é um mês que a gente dedica à prevenção do suicídio. E a gente quer falar um pouquinho sobre esse assunto agora no segundo bloco, porque a gente sabe da importância de falar do assunto, de não virar tabu. Quanto mais a gente conversa sobre o assunto, mais a gente ajuda as pessoas que estão passando por certas dificuldades. A gente tem que falar, a gente tem que expressar os nossos sentimentos, porque é a partir daí que a gente consegue ser ajudado, que a gente consegue sair desse sufoco emocional, que eu tenho certeza que todo mundo um dia na vida passa por certos transtornos aí de ansiedade, depressão, enfim.
E como eu queria começar contando o seu caso, Aline. Que a Aline, na entrevista, né, Aline, você comentou comigo tudo que você passou por conta do sobrepeso, porque o sobrepeso também gera depressão, gera alguns transtornos, né, Samantha? E pode gerar até um suicídio. Então eu queria conversar. É assim, Pri. Eu voava, né? Aí em 2011... Ela voava, ela era comissária de bordo, né? Vamos explicar certinho. Isso. E aí, eu estava na empresa há 5 anos. E aí, no último ano, eu comecei a ficar muito estressada. E com isso, eu fiquei com a resistência baixa. Eu ficava... Tudo eu pegava. E aí, foi uma surpresa, né? O médico da empresa me chamou. Nesse último ano? Problemas familiares, que todo mundo tem. Só que eu não tava conseguindo lidar direito com eles, né? E aí a empresa me chamou e pediu para mim fazer uma avaliação psiquiátrica. E eu fiz aqui em Araraquara com um psiquiatra. E eu fui afastada por 3 meses inicialmente, para ficar em casa tomando medicação, porque eu estava entrando em depressão. E aí eu tomei... Olha, a empresa percebeu. A e não empresa são que todas percebeu. as empresas que têm essa percepção, não. Foi a empresa. Achei ótimo, até porque é uma empresa que cuida do funcionário, muito, né? Eu não tenho o que falar da empresa. Perfeito. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a tomar a amitriptilina, que é um medicamento que em algumas pessoas, ele engorda, incha muito, retém muito líquido. Em 3 meses, eu engordei 20 quilos. Ah, nessa época você não tinha o sobrepeso. Eu sempre briguei com a balança. Ok. Mas eu me segurava. E aí, nesses 3 meses, eu explodi. Entendi. E aí, quando eu me vi daquele jeito, eu queria voltar. Eu tinha que passar de novo por perícia. Eu queria voltar. Eu não aguentava mais ficar em terra. Eu queria voltar. Difícil ficar em casa, né? Era difícil porque eu tava acostumada com uma rotina completamente desregrada. Ou melhor, sem rotina. Não tinha rotina? Não tinha. Eu fiquei em casa. E aí eu tive não sei se foi se existe isso também, acho que... Como se fosse eu tive uma esquizofrenia, sabe? Naquele momento. Eu comecei a ouvir vozes, eu estava muito desanimada porque eu queria voltar a voar. Naquele dia eu guardei os meus uniformes. E aí à tarde eu fiquei muito triste. Aí eu comecei a ouvir vozes que eu não prestava pra nada, que eu nunca mais ia voar, que a minha vida tinha acabado, que ninguém gostava de mim. E aí eu não sei como te falar como eu fiz isso, mas eu tomei 80 comprimidos de Amitril, de 150 miligramas. E eu não sei te dizer como que eu engoli 80 comprimidos nesse dia. Mas aí a minha mãe já percebeu que eu tava estranha naquele dia e minha mãe já conseguiu me socorrer. Aí eu cheguei no hospital, já não lembro direito. Só que aí ele fez o efeito colateral. E aí contaram, né? Fiquei muito triste, muito rebelde. Aí conseguiram trabalhar fiquei 8 horas acordada. Aí quando eu acordei, foi o pior momento. Eu senti assim, bem pra isso, Nossa, triste. E aí eu fiquei um pouco com a cabeça bem baralhada, branco. E aí a minha família ficou tudo em cima, o médico falou que faz uma vez, tem que ir pra conseguir. E aí foi isso. Conheça a academia que está dando o que falar. A Academia Hábitos. Clientes satisfeitos e os melhores resultados. Treinos personalizados e computadorizados. Professores qualificados e aparelhos Total Health. Além de uma vasta grade de aulas. Só na Hábitos você paga uma academia e treina em 5. Isso mesmo, o melhor preço da cidade. Conheça o plano H-Top. Pagamento no boleto bancário e sem burocracia. Academia Hábitos. Vem pra Hábitos.
Hábitos. Conheça o Unilab, o laboratório próprio de análises clínicas da Unimed Araraquara. Através de um laboratório equipado com aparelhos de alta tecnologia e um atendimento de qualidade em seu posto de coleta, exames hormonais, imunológicos, hematológicos e bioquímicos são oferecidos com qualidade e precisão. Tudo isso reconhecido através de certificações de renomadas instituições. E mais, os resultados dos exames podem ser acessados via internet. Conheça o Unilab, Avenida Bento de Abreu, 1008 Fonte, ou ligue 3303-1800. Dicionário Amoroso Lupo. Lupo à primeira vista. Lupo é love. Ágil. Imparcial. A notícia como ponto de informação. Jornalista experiente e com credibilidade. De segunda a sexta, às 19 horas. Painel Paulista. O mais completo site de notícias de Araraquara e região mudou e abre suas portas para a participação do internauta em tempo real. www.portalmorada.com.br. Os fatos que movimentam a cidade, a política que muda a vida do país, esporte e cultura para todos os estilos. www.portalmorada.com.br. A força da informação regional com análises, comentários e opiniões de colunistas e jornalistas antenados com os últimos acontecimentos da cidade, da região e do mundo. www.portalmorada.com.br. A informação além da notícia. De volta ao Mexa Araraquara, a gente teve um pequeno problema comigo aqui, que tive uma crise de tosse, pessoal. O tempo tá muito seco, por isso que a gente interrompeu aqui a Aline, coitada. Tava passando o depoimento dela, né, Aline? Mas foi muito triste. Você tomou 80 cápsulas num dia só. Nesse dia que você começou a escutar vozes, foi isso? Isso, exatamente. E... Aí foi quando eu tentei o suicídio com medicamento. E aí a parte pior é quando a gente volta, né? A gente vê o que a gente fez, a família se sentindo traída. A família desesperada. Desesperada, minha mãe, coitada, né? Meu pai. E aí foi quando eu comecei mesmo uma trajetória com os psiquiatras e medicamentos e mais medicamentos. E aí foi quando eu comecei a perder realmente o controle também do peso. Porque aí eu comecei a tomar Mitril, depois eu passei para outros remédios, como lítio, por exemplo, também, que engorda pra caramba. E quando eu me inscrevi para o Mexa-se, e eu estive na entrevista com você, eu disse que eu tomava medicamentos. Sim, medicamentos fortes, né? Fortíssimos, que a Samanta sabe, que não eram poucos, mas que com a terapia eu estou conseguindo deixar todos de lado. De dia eu não tomo mais nada. Não tomo. Olha não que estou maravilha. tomando. A gente está aqui com a Samanta Dias, que é a psicóloga do Mexa Araraquara, que ela está ajudando muito os nossos participantes. E eu queria saber de você, Samanta, sobre esse tema suicídio, porque a gente está no mês de setembro, que é o mês da prevenção, e a gente trouxe à tona porque a gente precisa falar. Eu tenho certeza que muita gente em casa passa por esses problemas, muita gente em casa passa pela depressão, com o sobrepeso, que leva à depressão, que gera outras angústias, outros transtornos, que pode, né, culminar no suicídio. Exatamente. É muito importante a gente falar a respeito disso, apesar de todo tabu que existe. Então, enorme. No mês amarelo, combate, prevenção, conscientização das pessoas sobre algo tão triste que acontece. Eu tenho alguns dados que é interessante colocar. Vamos falar. Em 2012, 800 mil pessoas se suicidaram. Em 2012, 800 mil pessoas no mundo? No mundo. No mundo. No mundo. Isso corresponde a 40 segundos uma pessoa está tirando a própria vida. É muito triste. É muito Olha, triste pensar que cada 40 segundos uma pessoa nos deixa. Né? Então você imagina o tamanho dessa dor. É a terceira causa de morte de pessoas entre 15 e 44 anos e a 14ª causa de morte no mundo. Nossa. Então são dados que a gente precisa realmente estar falando, estar colocando e estar alertando, né, que existe solução, né, para os problemas, para os conflitos, né? Então a morte ela não é
a melhor saída, existem outros caminhos. Por isso que procurar ajuda... Mas a pessoa quando chega nesse estágio de tirar a vida, eu acho assim, ela sabe que existem outros caminhos. Ela pensa, né? Às vezes assim, no caso da Aline, foi impulsiva? O seu comportamento foi um comportamento impulsivo das 80 cápsulas, Aline? Não, eu não estava bem, já fazia meses, né? Eu não estava aceitando o que estava acontecendo. Como é que foi? Eu comecei a pensar como, e aí eu achei que tomando, eu falei, não, eu vou tomar 80, não tem como não se matar. Vai dar uma overdose, alguma coisa parecida, não tem como. Então assim, eu pensei. E naquele momento, é assim, a gente tá tão desgostoso da vida, né? Sim. Que é 1 segundo de coragem. Em 1 segundo de coragem você faz o ato. E aí depois não tem como voltar atrás, você já fez? Olha que triste, né? É muito triste. É muito triste você não se amar ao ponto de querer se acabar com a vida, né? Com a sua própria vida. Achar que você não tem valor para nada. Né? É isso, Samantha. As pessoas não se amam, elas chegam a esse ponto de falar, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, é melhor eu ir embora? Exatamente. Há uma má percepção, né, do eu, foi exatamente o que aconteceu com a Aline. Ela não estava mais se reconhecendo, ela não estava mais se vendo. Então, nisso vem esses pensamentos, né? Para que ficar aqui? Para que ser um peso para alguém? Se eu for, ninguém vai sentir minha falta. Então, assim, são pensamentos e sentimentos muito dolorosos. Né? Porque, na realidade, essa pessoa, ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com essa dor. Com a dor, com essa angústia que ela está sentindo. Exatamente, que é muito intensa. Então, assim, o que ela quer é sanar essa dor. É aquela coisa de fechar os olhos e, opa, sumiu. Mas, infelizmente, muitas dessas tentativas, as pessoas, elas conseguem. E, Samantha, eu tenho um dado aqui que, de acordo, cerca de 90% dos suicídios são evitáveis, né? É um problema de saúde pública e que a gente pode prevenir o suicídio. Como que a gente previne? Como que a gente percebe? Porque é caso individual, né? A gente sabe que são problemas individuais, a pessoa vai se isolando. Exato. Eu acredito que existe o isolamento. Existe o isolamento, existe mudança de atitude, mudanças de humor. Né? Então, assim, observar o comportamento, né? E que como está muito estável esse humor, uma hora está bem, de repente você vê uma hora que está uma tristeza muito profunda. Então, do 8 a 80, fica muito feliz e fica muito triste. Não é normal, não é comum. É o extremo. Né? Então, o que acontece? Nesse momento que ela está, né, com uma euforia maior, ela começa a ter certos pensamentos. Então, é isso que é o preocupante. Como que a família pode ajudar? A família precisa... Bom, o que a família pode estar fazendo é estar tentando conversar, apesar que a pessoa ela acha que a família não vai compreender o que ela está sentindo. Então, há essa dificuldade. Né? O ambiente é algo que complica no decorrer de estar pedindo essa ajuda. Mas a família precisa prestar atenção nos comportamentos. Né, ver como que essa pessoa agia antes, como ela está agindo agora, para poder estar evitando que aconteça o suicídio. E a pessoa percebe, você percebeu que o seu filho está com um comportamento diferenciado, está se isolando. O que ela tem que fazer? Qual é o operacional mesmo? Leva ao psiquiatra, leva ao terapeuta? Como que é esse resgate da pessoa? Você leva inicialmente para o psicólogo. O psicólogo vai estar detectando essa ideação suicida e, se necessário, ele vai fazer o encaminhamento para o psiquiatra. Juntos, eles irão fazer um trabalho, né, com o medicamento, porque é uma falta química que existe dentro do organismo dela. Ela não está produzindo serotonina. Os neurotransmissores, eles não estão funcionando. Então, isso no caso da depressão? No caso da depressão. No caso da depressão. E é por isso que começa a vir essas ideias. Então, ele vai entrar com medicamento para fazer uma produção maior de serotonina e, junto com a terapia, né, tentar identificar o porquê que chega a esses pensamentos, as atitudes e tentar ver o que é o gatilho
que fazer essa pessoa estar pensando a respeito disso. Eu acho que a gente precisa sim de ajuda médica, psicológica, de terapeuta. Por quê? Porque às vezes a gente chega no nosso amigo, no nosso filho, no nosso parente, imagina, a vida é maravilhosa, tem tanta gente com uma vida pior. Então a gente dá alguns conselhos que a pessoa, quando está passando isso, você não dá importância. Você dava importância, Aline? Não, porque porque teve é terremoto assim, ó, no México, que você está aí exatamente. sofrendo. A pessoa não quer É saber, assim, ó, né? quando a gente se depara com pessoas falando isso pra gente, a gente pensa, gente, ela não sabe o que eu estou passando, ela não sabe o que eu sinto. E, infelizmente, também, Pri, para muitas pessoas, a depressão, a vontade suicida é frescura. Existe isso. Quer chamar atenção, tá com frescura. E, na verdade, isso é uma doença séria. É uma doença que tem que ser levado muito sério pela família. Porque quando a pessoa se encontra nesse estado, é só a família que pode ajudar ela. É essencial, né? A família. Quem te ajudou muito? Foi seu marido, sua mãe? Inicialmente, você já era casada na não. época, Aline? Inicialmente foram meus pais e minha irmã, né? Eu não tinha muitos amigos porque eu me isolei completamente. Eu passei pela fase de isolamento. E aí eu conheci o Matheus, né, meu marido, mas já tinha acontecido faz uns 4 meses que eu tinha tentado suicídio. Então, assim, foi um pouco complicado quando a gente começou a namorar, porque minha mãe não deixava sair muito, era uma pegação no pé, assim, sabe? Porque ela tinha Olha medo, a hora. né? Sim, Tinha acabado eu de sei. acontecer, No né? entanto, que tanto eu e ele respeitava isso. Mas foi antes. Mas o Matheus também, depois de casado, presenciou depois da Laura, né? Eu tive uma depressão pós-parto também, praticamente. E eu cheguei até a mudar de uma casa que eu morava num sobrado e eu pensava todos os dias em pular da sacada. Aí eu melhorei, fui morar depois numa época em apartamento, também mudei do apartamento porque eu tinha vontade de me jogar de lá de cima. Eu não ia pra sacada. Samantha, esses pensamentos que prevalecentes, ela tem essa tendência à depressão e isso nunca vai mudar? A pessoa depressiva, ela é depressiva a vida inteira? De uma certa forma ela vai levar, é uma crença que ela tem também, né? Então as coisas não estão indo bem e então é o gatilho, foi o que eu falei, o que precisa ser trabalhado em terapia é que gatilho que ela tem que faz ela voltar para esses pensamentos. Voltar para esse comportamento. Exatamente. Porque qualquer problema talvez que aconteça na sua vida, você volta a pensar que não vale mais a pena. Então, Priscila, quando eu comecei o Mexa-se, eu já estava fazendo tratamento com uma psicóloga. E eu falo que o psiquiatra é importante, só que o psiquiatra ele não conversa com você. Não, ele só passa o remédio. Ele só passa remédio. Então, você precisa se entender. Você com você. Ótimo. E isso é só na terapia. Então, hoje, eu sou uma pessoa melhor. Hoje, eu quase não penso, mas não tenho esses pensamentos negativos. Quando vem os pensamentos negativos, eu olho para minha filha, eu olho para o meu marido, eu olho para minha casa, para a família que eu construí, para minha mãe. E você não culpa ninguém por ter acontecido isso. Não. É algo seu. É algo meu. Algo... Eu não consegui lidar com as minhas frustrações. Ótimo. Então, o problema sou eu. Que nem eu falo, hoje eu tenho uma criança pequena, né? E hoje você enxerga que você não conseguiu lidar com as suas frustrações? Sim, hoje, né, hoje eu tô mais velha. Na mais época velha. você não enxergava? Não, hoje eu tô mais velha. Então eu vejo que hoje eu tenho outra cabeça. Então quando vem alguns pensamentos negativos, eu já logo começo a pensar em coisas positivas, né? Mas com isso foi a terapia que fez isso. Entendi. E a gente tem eu queria passar para vocês, antes de entrar para o break, para a gente se cuidar realmente, eu estou com tanto papel aqui, mas existe o Centro de Valorização à Vida. Se você perceber que alguém precisa de ajuda, ligue no 141. Que a pessoa vai receber ajuda, ligue no 141, ajude as pessoas ao seu redor, tenha a percepção de quem realmente está sofrendo alguns transtornos, que é muito importante. A gente tem que cuidar da vida, né, Samantha? Estender a mão para essas pessoas que estão precisando. Muitas vezes elas acham que as pessoas não podem ajudar e que ninguém vai entender. Mas se você estender a sua mão e tentar ajudar,
Talvez, assim, esse pequeno ato faz uma grande transformação na vida dela. Com certeza, a gente precisa realmente cuidar da nossa saúde e da nossa saúde mental. A gente já volta, a gente vai para um pequeno intervalo. Fique aí, que o grande desafio do emagrecimento já está no ar novamente. Conheça a academia que está dando o que falar. A Academia Hábitos. Clientes satisfeitos e os melhores resultados. Treinos personalizados e computadorizados. Professores qualificados e aparelhos Total Health. Além de uma vasta grade de aulas. Só na Hábitos você paga uma academia e treina em 5. Isso mesmo, o melhor preço da cidade. Conheça o plano H-Top. Pagamento no boleto bancário e sem burocracia. Academia Hábitos. Vem pra Hábitos. Conheça o Unilab, o laboratório próprio de análises clínicas da Unimed Araraquara. Através de um laboratório equipado com aparelhos de alta tecnologia e um atendimento de qualidade em seu posto de coleta, exames hormonais, imunológicos, hematológicos e bioquímicos são oferecidos com qualidade e precisão. Tudo isso reconhecido através de certificações de renomadas instituições. E mais, os resultados dos exames podem ser acessados via internet. Conheça o Unilab, Avenida Bento de Abreu, 1008 Fonte, ou ligue 3303-1800. Dicionário Amoroso Lupo. Lupo à primeira vista. Lupo é love. Comunicação tem que ser Rapidex. Bateu o olho, já viu? Elex. Os melhores pontos pra ficar bem relax. Pensou outdoor, já sei. Elex. Pra grudar a sua marca não precisa de durex, nem pintar o muro com latex. Fique tranquilo e pare de se preocupar. Pensou outdoor Elex. Para continuar na língua do X e não dar bobeira, ligue 3303-3636. Outdoor Elex. Pensou outdoor Elex. WR Spa Urbano. Espaço para o bem-estar físico e mental. Cuidados faciais, corporais, terapias, spa e banhos. Além de academia para todas as idades, com aparelhos seguros e eficientes. São mais de 40 opções. WR Spa Urbano. Conheça também o estúdio de treinamento funcional. Para treinos com alto gasto calórico e estímulo para o corpo inteiro. Acompanhamento de fisioterapeutas, educadores físicos e nutricionistas. WR Spa. Feito com carinho para você. O mais tradicional programa de debate da televisão brasileira. Ele identifica necessidades e oferece soluções. Feito para apresentar ideias. O que é um assaltante de banco comparado com quem funda um banco? Analisar conceitos. A internet deu voz a todos, inclusive aos idiotas. E refletir sobre a realidade. E o que fazer para que essas coisas não pareçam que o judiciário é corporativo demais. Toda segunda, 10h15 da noite. Um ambiente muito bom de debate. Roda Viva. Leve mais saúde para a sua mesa. Conheça a Leve, a alimentação saudável. Empresa consciente e especializada na venda de refeições congeladas e balanceadas, unindo valor nutricional e praticidade. Na Leve você encontra kits adaptados à sua rotina diária, com embalagens especiais e práticas. Carnes vermelhas magras, frango, pescados, vegetarianos, massas integrais e muito mais. Leve, alimentação saudável. Leve a vida mais leve. O mais completo site de notícias de Araraquara e região mudou e abre suas portas para a participação do internauta em tempo real. www.portalmorada.com.br. Os fatos que movimentam a cidade, a política que muda a vida do país, esporte e cultura para todos os estilos. www.portalmorada.com.br. A força da informação regional com análises, comentários e opiniões de colunistas e jornalistas antenados com os últimos acontecimentos da cidade, da região e do mundo. www.portalmorada.com.br. A informação além da notícia. Ágil. Imparcial. A notícia como ponto de informação. Jornalista experiente e com credibilidade. De segunda a sexta, às 19 horas. Painel Paulista.
De volta ao Mexas-se Araraquara e chegou a hora que eu mais gosto do programa, que é a hora do resultado, a hora da balança. Vamos começar pesando para depois a gente conversar, porque eu quero saber como é que estamos essa semana. Quem vai primeiro? A dona Érica? Ela estava com 115.900 semana passada. Vamos ver essa evolução. Ué, Érica, engordou? 115.900 para 117.100? É isso? Ah, que eu quero conversar com a senhorita. Vem, seu Edson. Vai, seu Edson. Seu Edson estava com 149.800. De costas. Isso aqui. Ué, mais um que engordou? 151. 151.600. Ele estava com 149.800, foi para 151. Uhum. Nós vamos ter que fazer um paredão aqui no Mexas-se Araraquara, hein? Nós vamos ter que fazer um paredão. Vamos lá para a Aline, 128.200. A Aline manteve 126.900. 126.900. Falei pra ela hoje que ela tava mais fina. Carla, tô preocupada. A gente tá aqui com a nutricionista do Mexas-se Araraquara, a Carla Montoril, que a gente recebe agora no terceiro bloco. E a gente viu que teve a Érica e o seu Edson engordaram. Quanto que eles engordaram? Então, a Érica foi 1,2 kg e o seu Edson 1,8 kg. E a Aline perdeu 1,3 kg. A Aline vem mantendo, né, o emagrecimento, vem com mais padronização, né? Agora, o que eu falo pro seu Edson e pai da dona Érica? O que aconteceu, Érica? Vamos falar com a Érica, que ela não falou nada até agora. Eu quero fazer agora uma mesa redonda aqui. Eu quero que olha, eu tô muito pra frente, tô pra trás. Eu quero que todo mundo fale o que tá acontecendo. Como eu falei na entrevista com você, né? O meu emagrecimento pra mim é um mistério. Que realmente eu tenho muita dificuldade de emagrecimento. E agora eu comecei a tomar um anticoncepcional também. E ele retém um pouco de líquido. Anticoncepcional não, engorda para hoje algumas em dia. mulheres foi o que eu falei para a Érica hoje, né? Porque a gente faz a consulta hoje de manhã, eu já sabia disso. Para algumas mulheres pode ter uma retenção de líquido, mas a gente sabe que tem algumas dificuldades que foram essa semana, né? Érica, você desde o começo vem emagrecendo menos do que os outros participantes. Isso a gente pega aqui, né, desde o da primeira semana. Só a semana passada que foi 2.200 que ela ganhou. Emagreceram juntos, né, de 2 quilos a 2.200. Eu queria saber assim, você faz tudo que a Carla pede? É isso que eu fico triste na segunda, porque eu faço tudo. E aonde que vai? Não, Érica. Porque assim, Não, peraí, a gente tem que... Existe uma dificuldade essa semana que você teve de comer salada. Então, aí eu falei, Érica, mas tenta sim. Então, às vezes, ela tem uma dificuldade de achar que vai me incomodar por falar dificuldade, mas eu já falei que isso não é o problema, né? Na verdade, que ela pode falar dificuldade e a gente tenta ver como a gente vai resolver, para não chegar na segunda-feira assim. Porque o que eu acho complicado? Vocês nem mantiveram o peso, vocês engordaram. Engordaram. Então, assim, por mais que eu não acredito, eu não sou nenhum profissional da saúde, que seja o anticoncepcional cada vez mais, os anticoncepcionais estão menos, né? Estão com menos dosagem, estão alterando menos. Eu vejo assim, essa semana teve a dificuldade dela comer mais salada, ela teve uma gripe forte, ela não conseguiu ir para academia, eu acho que foi poucas vezes. Eu tinha proposto também para fazer, a gente já tinha falado, a Samantha, já tinha falado com eles, da possibilidade deles fazerem uma caminhada no sol da manhã, que é importante para a reposição da vitamina B12. A Aline tinha que fazer mesmo essa caminhada, né? A Aline teve uma questão com o joelho, né? A Aline tem um peso a mais, né? E o seu Edson tem bastante dificuldade por causa da dor nas costas, né? Então, a gente tem que respeitar alguns limites também, não dá pra gente exigir. A minha preocupação é a gente mesmo que se sabota. Né? A gente fala, eu fiz tudo.
Mas... Será que fez tudo? Será que fez tudo naquele horário que a Carla pré-escreveu? Será que... Porque assim, existem muitas nutricionistas que às vezes a gente vai conversar, até falar de programa. Ah, eu desisti de trabalhar com consulta, porque eu fazia, a gente calculava. Aí as pessoas falavam, mas eu fiz tudo e não emagreci. Eu não porque tenho... às vezes as pessoas mentem. O que ou não? Vamos falar com a psicóloga que eu acho mais fácil, viu? Ela responder essa pergunta. Eu acho que existe sim isso. Eu acho não tô falando que a Aline existe a dificuldade. Mas eu quero saber a verdade, porque a gente se sabota. A gente não se sabota. Eu comi, mas não comi. Eu fiz, mas eu não fiz. O que você acha, Aline? Então, eu vou falar por mim. Tá. Eu fiz tudo certo, só que eu não fui pra academia essa semana direito, porque eu não podia. Não fui fazer nada, também não fiz a drenagem no WR Spa. Então, a minha semana vai começar essa semana, agora hoje, normal, né? Então, essa semana eu só fui 3 vezes na academia, que foi agora pro final, e eu só fiz esteira em velocidade bem baixa, que eu até cheguei a mandar uma foto para vocês no grupo. Sim. Eu acredito que o meu resultado talvez não foi tão satisfatório, porque eu também não fui pra academia. E eu estou tendo muita dor no joelho, que começou agora, né? Que antes eu não me exercitava, então eu não sabia. Então, eu devo estar com algum desgaste no joelho, então para caminhar na rua, eu tenho dor. Na esteira, não. Porque a esteira ela não tem tanto impacto. A esteira não tem impacto. Mas eu tô tentando seguir a risca. Mas você vem com essa padronização de emagrecimento, ela vem emagrecendo ao decorrer. Por exemplo, ela teve, a semana passada ainda tinha um pouquinho do sangramento, ela ficou com medo, a gente mesmo, todo mundo sugeriu não no caminho e tal. Então, eu acho que a questão, a gente tem que falar, e é verdade, ela vem nesse emagrecimento. Porque tem profissionais da saúde, cara, que falam que tem profissionais que falam que até 90% é alimentação. Não, eu já vi uma pessoa, a gente não pode comparar as pessoas, tá? A gente não pode, mas assim, eu já tive no consultório, a faixa etária, e consegui um homem perder, num mês, 11,5 kg, e isso dá 2,8 kg por semana, que essa pessoa perdeu. E não fazendo exercício, e tomando 2 taças de vinho, que ele tinha me pedido para incluir, porque ele ia tomar e eu incluí. A pessoa tem a individualidade dela, né? Exatamente. E a gente também não estava com expectativas, porque aqui é um programa de emagrecimento. Ele não estava e eu também não estava com expectativas. Claro. Eu falei, vamos fazer a mudança, né? E aqui não, aqui existe uma expectativa, sim. E é cobrado, sim, porque é importante para eles, né? E o programa visa isso. Claro, o objetivo do programa é a perda de peso, né? E a melhora, né, da qualidade de vida e tudo mais. Então... Samanta, o que você acha desse desempenho que vem acontecendo aqui dos participantes, de cada um? Porque você trabalha com eles toda semana na terapia. E com certeza tem a personalidade, tem as individualidades, né? Cada um valoriza de alguma forma, até o programa especificamente. Como é que você enxerga? Bom, começar esse processo é um começo complicado. Eu acho que não é nem complicado, ele é desafiador, né? Porque existem metas, existem objetivos e nós estamos aqui todos juntos, trabalhando em equipe, para que eles possam atingir esse melhor resultado para eles. Mas o que eu noto eu acho que é um pouquinho, precisa de mais empenho. Não vou falar que assim de todo mundo, mas está precisando de mais empenho, está precisando parar de se sabotar, e de fazer a coisa de acordo, aproveitar essa oportunidade que está tendo, né? Então, assim, é um médico, né? Dr. Linneu, o laboratório, o spa, a Carla, eu, né? O programa, todo mundo se empenhando. Então, acredito que precisa de um empenho maior. Porque aí. Existe até um cálculo que se você sair, um dia que você sair da dieta, você perde quantos dias? Não existe tenho, esse cálculo não, ou não? Eu não tenho dia de lixo, tá? Eu falo para elas assim, nesses 3 meses, por favor, vamos ser bem regrada, tal. Eu normalmente no consultório, sempre as pessoas no final de semana, eu procuro sempre respeitar se a pessoa gosta de reunir a família e fazer churrasco ou de reunir e fazer pizza, mas eu sempre oriento que antes tem que comer uma salada.
Bom, o caso que eu quero comentar do seu Edson foi diferente, porque ele passou, esse problema dentário foi muito sério para ele, né? certeza. Feriu a boca dele. Aí eu perguntava, o que o senhor... Ah, eu não estou conseguindo comer. Às vezes, algumas coisas ele tentou, mas ele acabou engolindo. Mas engraçado, ele tá tomando só líquido e engordou, cara? Não, então, mas ele tomou muito anti-inflamatório e isso pode, o anti-inflamatório pode reter líquido, sim. E retém líquido, antibiótico, tudo que ele tomou por causa que não foi cirurgia, mas né, uma cirurgia. Não, é um procedimento delicado, ele tá com a certeza. gengiva toda sensível, né? Então a gente entende, ele não pôde fazer nenhum dia caminhada, ele já é um paciente que ele tem mais dificuldade para perder peso, porque ele vem de obesidade, diabetes, hipertensão, aí ele toma umas medicações, ele tem dores nas costas, na lombar, aí ele tem a dificuldade da mastigação, que a gente vai... Mas você vê como o doutor, né, o dentista falou, é um tempo que leva para se adaptar. Então, vai ser um pouco mais difícil, mas assim, melhorando a ferida e que ele possa, por exemplo, antes ele comia um pouquinho de salada, agora ele não consegue nada. Né? Seu Edson, pode falar, por favor. Pode falar. Comer salada nenhuma. Nada. O que o senhor comeu essa semana? Semana eu falei para ela que a mulher fez um frango no molho lá e pegou as asas do frango, Sim. tirou a carne, também engoli. Então, mas a asa, então, essas questões, por quê? por Porque exemplo... eu não aguentava mais. Mas então, essas questões eu tinha falado das sopinhas, né? As sopinhas. Eu não vou mentir, eu errei. As sopinhas mais leves, mais né, cara? leves, porque batido, aí você pega um peito de frango, você dá uma batidinha na sopa de legumes, né? Não pode, se não fizer, eles já têm uma dificuldade, é assim, ó, quando a pessoa está com excesso de peso, existe algumas dificuldades, né, no metabolismo. Então, não dá pra não comer salada, é dificílimo não comer salada. Ó, a gente precisa combinar aqui que a gente não vai se sabotar. Que vai fazer tudo conforme a Carla tá pedindo, a Samanta orientando. Qualquer dúvida, contatar a gente pelo WhatsApp, a Carla tá totalmente à disposição. O que eu acho legal é a gente sempre seguir os horários, seguir as quantidades e o tipo de comida que a Carla prescreve. E a semana que vem a gente vai arrasar aqui nessa balança. Os 3, viu, Érica? Você tá muito pra lá. Eu vou te puxar agora. A gente vai terminar aqui o programa, mas eu vou te puxar no canto. Eu quero conversar com você. Eu quero saber. Não é possível. Você não é tão diferente assim de todo mundo que não vai conseguir emagrecer. Vai emagrecer sim. E eu quero ver o resultado daqui 2 meses, você arrasando e emagrecendo. Tudo em ordem, não é? E a gente termina aqui o Mexa Araraquara, a gente agradece a sua companhia, a sua audiência. E eu queria dar um aviso, amanhã tem reapresentação, hein? 10h30 da noite. Toda terça-feira a gente também está no ar. Para quem perdeu, por favor, nos assista. Um beijão e até segunda-feira que vem. Mexa-se Araraquara. Apoio Cultural. Academia Hábitos. Vem pra Hábitos. Mundo Verde. Você mais saudável. Leve. Alimentação saudável. Leve a vida leve. WR Spa. Feito com carinho pra você. Unilab. Laboratório de Análises Clínicas. Lupo Esporte. Lupo é Love.